Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Galera, hoje tem jogo, hein? Não sei se vocês sabem. Hoje, 9h30, no estádio do Maracanã, tem um compromisso do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, né? Apesar do Flamengo já estar moldando, já estar pensando naturalmente, né? Tem muitas expectativas para a temporada 2023, quem sabe? Um bicampeonato mundial, Real Madrid, quem sabe, pela frente. Então, apesar do Flamengo já estar com a cabeça na temporada 2023, renovação do elenco, renovação do trabalho do Dorival Júnior, falamos sobre isso, deixar o link aqui, né? O Flamengo, inclusive, ele já vai reunir nas próximas semanas com o técnico Dorival Júnior para já ali, né? Tá tudo certinho já tá muito bem encaminhado essa renovação. Os dirigentes do Flamengo querem, o Dorival também quer, então isso é uma questão de tempo e de uma assinatura do papel. Falamos sobre, deixar o link aqui para quem ainda não conferiu. Então é o Flamengo inclinado, obviamente, pensando na temporada 2023, mas ainda tem alguns compromissos nessa temporada 2022. Essa temporada 2022 do futebol brasileiro ainda não acabou. E o Flamengo hoje enfrenta no estádio do Maracanã o Corinthians, 9h30. Estaremos, né, então conectados, liga aqui no nosso pré-jogo, nosso pós, estaremos fazendo nosso compromisso, né, de bater esse papo, de resenhar aqui com você. Então chega aqui junto, 8h35 é o nosso pré-jogo pra gente falar mais até do que sobre esse jogo, né? Vamos falar sobre essa temporada do Flamengo. É o famoso jogo da entrega das faixas, né? O Flamengo vai estar ali próximo ao seu torcedor com o troféu da Copa do Brasil, com o troféu da Copa Libertadores, mas tem esse compromisso contra o Corinthians. Ontem eu passei olhando essa entrevista por completo, né, do Filipe Luís, ele que acabou falando sobre um veículo espanhol, um rádio, né, uma rádio espanhola, muito conhecida, a Cadena Ser, tem muita influência na Espanha, é muito ouvida, tem muita audiência. E aí é um papo mais ou menos de 40 minutos, e cara, assim, o Flamengo tem que abrir o olho dele. O Flamengo tem que abrir o olho dele. O Flamengo tem que estar atento ao que vai acontecendo no mercado, que a gente vai falar sobre o Filipe Luís. Foi um papo ali com dois jornalistas, né? Assim, um papo bem leve, né? Tal, virtual, né? Um papo virtual, eles tiveram ali e tal. E aí passou pela carreira do Filipe Luís, inclusive eles perguntaram qual é a posição que o Filipe Luís está jogando no Flamengo, qual a posição que ele está jogando no futebol brasileiro. Ele fala que segue como lateral esquerdo, e eles ficaram meio que surpresos, porque com isso eles fizeram uma correlação com o Daniel Alves, né? Praticamente ele é a mesma geração, juntos, né? Atuaram no futebol espanhol, um contra o outro, Barcelona e Atlético de Madrid, seleção brasileira. Aí quando trouxeram o assunto Daniel Alves, né, porque o Daniel Alves foi migrando, foi mudando de posições e tal, e aí ele falou que não, que segue como lateral esquerdo, e que se fosse para mudar de posição, ele falou que seria um central, né, que seria esse zagueiro. Passou um pouco, também perguntaram para ele como ele tá se sentindo, né, com a questão da idade, e aí ele fala, né, que agora ele tá sentindo realmente que a idade que tem, mas no Atlético de Madrid, quando encerrou ali o ciclo, ele se sentia como um jovem experiente de 28 anos, aí ele falou que agora não, as coisas estão diferentes, então que ele atua como um lateral esquerdo, mas ele não faz propriamente a função, em alguns momentos ele cai por dentro, como um médio, enfim, eu acho um papo foi muito legal. E dentro desse papo muito legal, muito descontraído, é onde o Flamengo tem que ligar sinal de alerta, porque não tem como, tá embaixo do nariz dele. O Flamengo, eu acho que na minha opinião vai dar muito mole, mas antes vamos falar sobre isso. Ele fala sobre essa carreira de treinador. O Filipe Luís já deixou muito explícito, né, esse desejo dele de ser treinador, já deixou muito explícito, ele, quando logo tem uma oportunidade, ele fala, né, sobre seguir no futebol como um treinador e tal. E aí, quando é perguntado sobre esse aspecto, abre aspas, o Filipe Luís acaba falando: eu estou tirando o título de treinador, tenho muito claro que quero seguir no futebol. Talvez na comissão técnica de algum treinador, ou na base do Flamengo ou do Atlético de Madrid, se me quiserem. Humildades à parte ali do Filipe Luís, então ele fala, né, que tá tirando, né, esse título dele de treinador, ele quer seguir, isso é muito claro, né, ele já falou isso, já externou isso várias vezes, que aí poderia ser na comissão técnica de algum treinador, para ele começar, né, ele ensaiar nessa sua carreira de treinador, ou na base do Flamengo ou do Atlético de Madrid. E aí entra o Flamengo no assunto, né? Tem essa decisão contra o Real Madrid, possivelmente, né? Mais à frente, o Flamengo tem que pensar, mas agora tem que pensar pelo jeito no Atlético de Madrid. Porque o rival do Flamengo hoje é o Atlético de Madrid, para disputar o Filipe Luís. Por quê, cara? É o seguinte, o Filipe Luís hoje, mais importante até do que ele ser lateral esquerdo, sem brincadeira, era o Flamengo contratar como um futuro treinador, um integrante da comissão técnica. Porque é o seguinte, como lateral esquerdo, você vai no mercado, com uma boa análise de desempenho, com bons scouts, você consegue contratar um lateral esquerdo. Agora, um futuro treinador, promissor treinador, um cara que tem uma identificação
com o clube, um cara que tem uma bagagem, uma experiência profissional e uma experiência profissional de um futebol europeu, conhece a sua realidade do futebol sul-americano, está disposto a isso, é muito mais difícil. Então hoje o Flamengo, mais do que ficar fazendo contratos para o Filipe Luís como lateral esquerdo, mais importante eu acho que já está de fazer um planejamento de carreira e deixar muito claro que só vai depender dele, vai ser uma razão unilateral de uma escolha pessoal ou profissional dele para ele seguir no Flamengo, porque o Flamengo está com as postas muito bem escancaradas para o Filipe Luís seguir no Flamengo, na Sub-17, se desenvolver, errar, para que não haja brecha de que, até porventura, por uma questão pessoal, por uma questão familiar, ele opte por voltar a morar, viver em Madrid e assim ele vai para o Atlético de Madrid, que certamente o Atlético de Madrid também vai abrir as portas para ele. Então o Flamengo tem esse duelo com o Atlético de Madrid e que, se o Filipe Luís não vai continuar no Flamengo, é por uma opção dele. Mas o Flamengo tem que deixar muito claro que ele quer e quer muito e tem que dar um planejamento para esse cara. Como eu falei, um lateral esquerdo, caso o Filipe Luís saia, né? Um lateral esquerdo você encontra no mercado, as coisas vão andando. Agora, um jogador com identificação, um jogador com essa mentalidade, o Filipe Luís é um cara de mentalidade diferente, que tem essa bagagem europeia, que tem um conhecimento do futebol brasileiro, você não vai encontrar, você não contrata assim fácil. Lateral esquerdo você contrata fácil, claro que não com a mesma qualidade, até com individualidade diferente, mas não encontra. Um profissional assim é muito difícil. E aí por quê? Tem a questão do Cholo Simeone, que é, inclusive ele fala, isso é mais preocupante ainda, porque o Filipe Luís deixa muito claro, né? Abre aspas. Se o Simeone me liga, iria amanhã mesmo ajudá-lo. Na comissão técnica do Atlético de Madrid, não como jogador, né? O conheço muito, sei o que quer dos seus jogadores, mas sua comissão técnica é ótima. Mas claro que eu estaria disposto. Isso, inclusive, acaba sendo intitulado na matéria na Espanha, né? No veículo que acabou fazendo, no Cadena Ser, que acabou fazendo essa entrevista com o Filipe Luís, que ele fala, deixa ali bem claro, né? Filipe Luís, sobre o seu futuro, quando o Cholo me chamar para treinar o Atlético, eu estarei disponível. Então, assim, na minha opinião, é impossível o planejamento do Flamengo, a direção do Flamengo, quem tem essa gestão sobre o Flamengo, não querer um cara como o Filipe Luís e permitir, né, talvez brechas profissionais para o Filipe Luís opte por um outro clube. O Filipe Luís ele tem que optar pelo Atlético de Madrid numa questão uma razão mais pessoal e o Flamengo fazer de tudo para ter um cara como ele, que a gente não sabe se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, isso aí ele vai mostrar no Sub-17, ele vai mostrar no Sub-20, ele vai mostrar no profissional. Não é porque ele tem os treinos anotados do Jorge Jesus, até porque a influência dele é muito maior do Simeone. Ele transforma o Atlético de Madrid num período que o Filipe Luís está lá, ele transforma. Então assim, não vamos iludir no que ele vai ser. Se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim. Mas no conhecimento que ele tem, nas experiências que ele tem, na mentalidade que ele tem, ter um cara como esse, para você poder desenvolver, é um luxo. Na verdade, hoje é um luxo. Esse cara tá muito à frente, inclusive pela mentalidade. Como ele vai ser como técnico, só tem como a gente saber, a gente tem uma certa expectativa, mas só tem como a gente saber ele errando no Sub-17, ele errando no Sub-20, ele se desenvolvendo até se tornar profissional. Então, na minha opinião, o Flamengo tem a obrigação de dar, já para ontem, um planejamento de carreira e deixar isso muito bem explícito, um planejamento de carreira para o Filipe Luís, para ele sim, angariar como ele pede, né, e falou, no Sub-17, e assim ele ser técnico do Flamengo futuramente, não importa, mas para ele se desenvolver. É importante o Flamengo ter um profissional como esse. Mais importante do que ter hoje o Filipe Luís como lateral esquerdo do Flamengo é tê-lo numa comissão para que possa desenvolver ele, quem sabe ser um dia treinador do Flamengo. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração. Tchau, tchau.